geht es Ihnen? Com alegria vamos iniciar o nosso novo vídeo, nossa nova aula de alemão, já que nós estamos estudando agora as declinações. O alemão é uma língua com declinações. Nós explicamos na aula passada, que eu coloco o link aqui em cima, o que é uma declinação e como funciona em alemão, que são 4 casos. Mas antes de entrarmos na aula de hoje, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, né? Também compartilha o vídeo, deixa o teu like, depois muitas vezes a gente esquece, para a gente poder também fazer o nosso canal crescer. E hoje na nossa aula nós vamos ver o caso genitivo, der Genitiv, né? Vamos então ver o que é, para que serve, quando e como se utiliza. Então vamos à nossa primeira palavra da aula de hoje, que é der Nachbar. Der Nachbar, o vizinho. Então agora vamos à nossa primeira frase e hoje nós vamos estudar o caso genitivo, der Genitiv. Apesar do nome, todas as línguas têm. Lógico, muitas vezes não se fala em caso, uma coisa muito mais simples do dia a dia, porque o caso genitivo ele indica principalmente a posse. Por exemplo, vamos à nossa frase. Der Hund des Nachbar ist hässlich. O cachorro do vizinho é feio. Der Hund des Nachbar ist hässlich. Nós tínhamos visto faz pouco que é der Nachbar. E agora é des Nachbar. Então, o Nachbar recebe um N e ao invés de der é des. Esse é o caso genitivo. Ou seja, está dizendo de quem é o cachorro, é do vizinho, né? Então, se eu vou comer na casa do meu pai é genitivo, ou seja, indica a posse da casa, no caso. Então, esse é o caso genitivo. Normalmente vem com o de, do, da. Vamos agora à nossa segunda frase. Espero que não seja difícil, né? A primeira frase, então, ao invés de der Nachbar, né, no masculino, o caso genitivo foi para des Nachbar, né? Então agora, die Katze der Mutter ist schwarz. O gato da mãe é preto. Die Katze, né, o gato, der Mutter. Alguém pode dizer, der Mutter ficou masculino? Não, a mãe segue feminina. O que acontece é que der Mutter está no caso genitivo. Por isso, ao invés de die Mutter, fica der Mutter no feminino, caso genitivo feminino. A palavra mãe ficou inalterada, né? Não mudou nada. Só o artigo que ficou der, passou de die para der no feminino, e no masculino de der passa para des. Esse é o caso genitivo. Então, de quem é o gato? O gato da mãe. Em português também, se a gente disser da mãe, do pai, do filho, da tia, isso é o caso genitivo. Lógico, existem outros, não é tão simplesinho assim, mas o básico é isso, né? Da mãe, do cachorro, da vizinha, da tia. Esse é o caso genitivo. Futuramente nós vamos ver então mais detalhes, entrar um pouquinho mais, né? Porque não é tão simples, mas basicamente é isso o caso genitivo, para a gente poder entender bem, tá? Então vamos agora a mais um exemplo masculino do caso genitivo. Das Auto, que seria o caso nominativo, né? É o sujeito da frase. Des Vaters, que é também o caso genitivo. Ist alt. Das Auto des Vaters ist alt. Ou seja, o carro do pai é velho, é antigo, né? Então, das Auto, que é neutro, fica como
caso nominativo, o sujeito da frase. Des fatas é o caso genitivo. Olhem que de dea fata, que é o masculino nominativo, passou para des fatas, ou seja, recebeu um S, a palavra fata, e o des, ao invés de dea, o artigo ficou des. Esse é mais um exemplo do caso genitivo no masculino, tá? Então temos agora um exemplo de palavra neutra no caso genitivo. Então, caso genitivo principalmente significa posse, Por exemplo, die Mutter des Kindes é o caso genitivo. Ist wunderschön. A mãe da criança é linda. Então aqui tem uma pertença. A mãe de quem? Da criança. De quem é a mãe? Da criança, Então é um caso genitivo. Por isso muda. A gente sabe que Kind em alemão é neutro, das Kind. E de das Kind passa a des Kindes. Des como o masculino. Então o masculino e o neutro, eles ficam iguais, O mesmo artigo no genitivo. Mas olhem, a palavra pai tinha ficado fatas. E agora Kind ficou kindes, Então muda um pouquinho dependendo de cada palavra, tem que ir aprendendo pouco a pouco, tá? Então, die Mutter des Kindes ist wunderschön. Então, esse é o neutro. Então, vamos agora para o plural. Nós já vimos o masculino, que de dea passa para des, já vimos que o artigo do feminino de die passa para dea, e agora acabamos de ver que o neutro passa de das para des, como o masculino, e no plural a gente vai ver que só existe uma forma para masculino, feminino e neutro. Então o artigo ele fica dea, assim como o feminino, passa de die para dea, igual assim que o feminino. Então vamos ao exemplo. Der Frühling, der Blumen ist fantastisch. Der Frühling, der Blumen ist fantastisch. Então, a primavera das flores é fantástica. Então, der Blumen significa que a primavera é das flores. Tem essa sintonia de posse, tá? Que é o caso genitivo. Então vamos agora ao nosso último exemplo, novamente no plural, e vamos usar uma palavra neutra, Mas vai ficar igual, seja com masculino, feminino e neutro, sempre vai ser dea e a palavra. Então nós temos a frase die Mutter der Kinder ist wunderschön. A mãe das crianças é linda. Então, die Mutter, a mãe, der Kinder, das crianças. Já não é des Kindes, como no singular, caso genitivo, é der Kinder, der Mutter, der Vater, ist wunderschön. Então significa posse. A mãe já não é de uma criança, mas de várias, ou duas, ou três, mas é de mais de uma criança. Então, esse é o caso genitivo, tá? Então, quando a gente vai dizer do, da, de, é sempre bom só cuidar, a gente memoriza, a gente viu que é super fácil, super tranquilo, mas temos que tomar esse cuidado. E esse é o caso genitivo, espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, dessa pequena aula de hoje, do caso genitivo. Se gostaram, deixem seu like, coloquem aí sua curtida, seu comentário, também compartilhar a aula, E vamos fazer esse canal crescer juntos e aprender o nosso alemão. Auf Wiedersehen. Tschüss.